Boa noite, iniciando mais uma live dessa nova fase agora de lives mensais. Segunda tentativa aqui de fazer dar certo. Hoje nós vamos falar então de incontinência urinária, um assunto que é pouco falado, que gera constrangimento. A literatura nos traz que comete 50% das mulheres, mas que na minha... Aê! Ô, Glória! Agora foi! Pois é, que luta aqui para conseguir, menina. Aham. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas, né? Mais um encontro Mãe, Mulher e Saúde, né? Vamos falar aí de saúde da mulher. Hoje a gente, então, está com a Daira, que é fisioterapeuta pélvica. Obrigada, Daira, por topar o convite. Ah, eu que agradeço. Se quiser iniciar, né, a tua apresentação, enfim. Estou tentando me achar ainda, que eu estou tendo que usar o celular de um jeito doido. Então, gente, eu sou fisioterapeuta, formada aqui pela FURB em 2010, e eu trabalho na área da pélvica nos últimos anos, tenho formação e especialização em cada parte ali da pélvica, gestante, pós-parto, incontinências, inclusive incontinência urinária, que é o grande foco maior de nós na fisioterapia pélvica, que é um nicho que tem muita gente. A própria gestante ou no pós-parto pode aparecer algum problema da parte urinária, então é um tema que a gente fala e gosta e atende muito, é bem comum na nossa prática. E eu estou, nesse tempo agora, da Miralha, atendendo todos os pacientes da Miralha. Então, Daira, eu estava até comentando um pouquinho antes de te chamar que a literatura traz que 40%, 50% das mulheres vão sofrer de incontinência urinária, né? Mas que Sim. eu observo, assim, que é muito mais, né? Principalmente com o avançar da idade. Olha, eu acho que é quase 90%, se a gente pergunta, porque é um tema que ainda é um pouco tabu, né? Gera um certo constrangimento, se a mulher não comenta na consulta se a gente não perguntar muito ativamente, né? Até por Sim. acreditar que é normal, que é da idade, que é do pós-parto mesmo, e vai levando. Isso. E aí, eu até fiz aqui umas perguntas, com base nas perguntas que eu recebo mais também, né? Se tu pudesse esclarecer, assim, o que é a incontinência urinária e também porque às vezes as pessoas não sabem, mas existem tipos de incontinência urinária, né? Se pudesse expor um pouquinho sobre isso. Então, incontinência é qualquer coisa que quando tu perde algum xixi ou tu tem que sair correndo, desesperado, quando algo não tá funcionando normal na tua parte urinária. Então, os tipos, assim, né, eu em geral não entro muito nos tipos, porque da parte funcional, às vezes alguma paciente pode ter um tipo diagnosticado e vai evoluindo, apresentando vários tipos. Mas, vários tipos não, vai mesclando e tendo a mista, principalmente, né? Até por questões de hábitos. Então, a gente trabalha muito o hábito, não só a parte muscular, os hábitos também, porque a gente fazendo algumas coisas, a gente pode criar problema urinário ou piorar e vai progredindo, né? O negócio vai ficando maior. Então, perder o xixi é uma incontinência, porque o fato de ter continência é quando segura. Então, a gente tem um reflexo no nosso corpo que ele segura o xixi para a gente não vazar. Quando isso vaza, é uma incontinência. Eu não quero perder xixi. Eu estou com vontade de ir no banheiro. Eu consigo chegar até o banheiro. Ok. Ah, não, mas eu tossi, estava com a bexiga cheia. É só ali que acontece a perda. Isso é uma incontinência urinária. Ah, eu estava muito urgente. Eu cheguei em casa, eu coloquei a chave na porta de casa. Ai, eu só perco quando eu estou muito apurada. Então, são tipos de incontinência. É um problema. E geralmente esse problema começa pouquinho. Ah, não, foi só uma gotinha. E por aí vai. Isso a gente está falando em pessoas que não têm um quadro neurológico, uma lesão medular ou alguma coisa assim, né? Ou não é criança também, até uma certa idade. Tudo pode acontecer porque são tipos diferentes, a bexiga trabalha de outro jeito. Mas uma pessoa saudável
que a princípio não teria alguma alteração, quando começa com esses problemas, é incontinência urinária. Seja assim, eu tenho que mapear os banheiros. Eu me tratei. Então, assim, e eu só descobri quando eu fui fazer a primeira especialização na pélvica. Assim, passando faculdade, eu era uma pessoa graduada, faculdade e tudo mais, e eu não percebia, porque era de vez em quando, ai não, eu sou Maria Mijona. Então, se tu vai o tempo todo no banheiro, se tu vai o tempo todo no banheiro é porque a bexiga talvez não está enchendo na capacidade dela e tu tem que ir apurada demais. E se tu não for, o que que acontece? Provavelmente uma perda. Então, por isso que eu digo, às vezes o tipo, assim, né, se é urgência, se tu tem que ir apurada, se é de esforço, tu tossiu, espirrou, não aguentou, às vezes pode estar tudo misturado, pode estar tudo mesclado, né, que acontece muito na prática. E às vezes pode ser só de um jeito, só de outro, mas perdeu o xixi ou se sentiu incomodada de ter que ir apurada ao banheiro, já tem algum problema urinário, né? Pode ser pequeno, pode ser grande, e a tendência é sempre ir piorando, agravando. Não sei se responde bem assim tua questão ali. Meninas, se tiverem dúvidas, vocês também vão colocando, que aí a gente, né, vai ao longo do caminho tirando as dúvidas que vão surgindo, né? Como eu disse, eu preparei algumas perguntinhas com base no que eu mais recebo para entrevistar a Daira, mas vocês podem ir perguntando também, tá? Outra coisa que eu anotei, as principais causas, tá? Porque é muito comum as pessoas acharem que só tem relação com o parto normal. Tipo, quem tem parto normal tem incontinência urinária, né? E a gente sabe que não é assim, são vários fatores, as causas, né? Inclusive, mulheres que não têm filhos podem ter incontinência urinária, né? Não tem essa relação direta, né? Então, quais as principais causas que podem levar a uma incontinência urinária? Toda e qualquer sobrecarga no nosso assoalho pélvico, que é aquela musculatura que a gente tem ali embaixo íntima, né? Qualquer sobrecarga ali pode causar alteração e pode dar uma perda ali da sustentação de não conseguir segurar o xixi. Alterações no músculo da bexiga também, por vários fatores, aí é o músculo da bexiga diferente do assoalho pélvico, que é lá embaixo, o músculo da bexiga está aqui em cima, o assoalho pélvico aqui embaixo. Então, são alterações, muita sobrecarga, sim. Então, uma obesidade, uma pessoa que está muito acima do peso, pessoas que praticam esportes de muito impacto. Eu ia comentar, assim, pessoas que carregam muito peso também, né? Isso, pessoas que carregam peso, às vezes é uma profissão, alguma coisa assim, às vezes não é tão forte. Né? Às vezes eu tive vídeo na internet, inclusive, né? E eu fico Então, triste assim, porque às vezes as pessoas tratam meio como piada, o que já é constrangedor, já é difícil para a pessoa, né? sim. E tem muitos que vão malhar, por exemplo, já com absorvente, começa com pequeno, aquele diário, carefree, vai aumentando, 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 até entender que, poxa, e às vezes uma cirurgia não dá conta, porque a gente só tem que dar um suporte muscular. Se eu quero malhar pra caramba, erguer muito peso, ou eu tenho uma profissão que eu tenha que ter muito impacto e peso ali na região, uma cuidadora, por exemplo, cuidador de idosos, é um exemplo que eles podem, sim, fisioterapeuta, nós da fisio mesmo, a fisio ortopédica, o neuro, faz muito esforço. Se tu não ativa bem a barriga, o abdômen, não sobrecarrega tanto lá embaixo, piora muito. Aí se tu tem, vamos supor, uma cesárea, onde é que tu cortou, um monte de músculos aí. Ou às vezes tu teve uma diástase, rompeu músculos ali do teu abdômen, vai sobrecarregar assoalho pélvico e tu pode ter uma incontinência urinária por isso. Então, hoje em dia, a via de parto, assim, antigamente, quando tinha, né, bem antigamente, sim, as pacientes que hoje têm 60, 70, 80, tem até paciente de 90 anos, elas tiveram outros tipos de parto e muitas vezes não foi um parto respeitoso. Então, foi um parto normal, e aí sim, nós temos uma incidência muito grande de incontinência urinária que relacionavam com parto normal, mas não era um parto normal, era um parto para lá de anormal, né? Que existia Fora, muita coisa. acho que a paridade também, né? Hoje em dia a mulher vai ter 1, 2 filhos, Também, 3 filhos, né? E aí a gente fala desse impacto. 10, 14, 8 filhos, né? Minha avó teve 16, por exemplo, A imagina. minha vozinha também, 16. E aí Mas um após o outro, não teve nem o tempo de
de descanso, um pós-parto que às vezes exigia demais, aí tu tá com filho pequeno, tá com filho grande, tem que trabalhar, trabalhava na roça, aí tinha o corte, a episiotomia, às vezes, não sabe se tinha necessidade na época ou não, algumas talvez não. E assim, tu cortou um músculo, tu lacerou um músculo, vai ter repercussão, vai ter problema, sim. O que antes a gente não sabia era uma preparação que a gente já tem hoje, não só para uma laceração, fisiopélvica na gestação para laceração, não. É para cuidar de coisas para que quando tu chegue aos 60, 70 anos, a gente não tenha o que gerações antes tiveram. Então, assim, isso é modinha. Não, talvez a senhorinha hoje de 70 anos que perde xixi pra caramba, usa fralda, não estaria assim se soubesse que teve uma cesárea complicada. Vamos já fazer uma recuperação ali, né? Porque tudo e qualquer impacto, sobrepeso, uma gestação, coisas, esportes de impacto, em algumas pessoas vai Fator afetar. genético também está envolvido, né? Eu não escutei. Fator genético, Também. força muscular, né? Também tem Sim. envolvido, né? São vários fatores, né? Vários fatores envolvidos. E como que acontece o diagnóstico da incontinência urinária, Daira? Então, é assim, tem gente que às vezes, né, os médicos perguntam, você perde xixi? Não. E aí o médico começa a perceber algumas coisas, ou pede, não tem cheiro às vezes na roupa? Às vezes. Começa com essa conversa, o médico, às vezes primeiro vai no médico, depois na físio, tem algumas pessoas hoje em dia que vêm direto na físio. Já então, tem informação ali, né? Isso, já vem direto. Então, algumas perguntas nos levam a entender algumas coisas. Como é que é o teu xixi? Então, são perguntinhas que médico, fisioterapeuta vai fazer para entender como é que está aquele jato do xixi, porque é bem importante para a gente entender se tem envolvimento lá da bexiga lá em cima, ou não, é só a parte muscular, ou tem que investigar tudo e mais um pouco, né? Mas é basicamente um diagnóstico clínico. Sim. Que é nessa conversa, um exame físico, né? Isso. Na avaliação que a gente faz ali muscular funcional, a gente vê toda essa musculatura envolvida na parte urinária e às vezes a pessoa dizendo não tenho, não, tá tudo certo, não tem como. Tem alteração no músculo lá que faz o fechamento, ajuda no fechamento da uretra. Tem alterações ao redor da uretra, tem alterações no músculo que fecha ali. Se esses músculos, que a gente já sabe quais são, se eles estão muito comprometidos ou teve uma laceração ou qualquer coisa do tipo, a gente sabe que vai ter problema. Se não tem, a pessoa garante, não tem nada disso. O que não fecha já com... Às vezes já fecha com a história que ela vem falando, né? Às vezes não tem, então a gente já previne porque possivelmente vai começar a ter, né? Mas muitas vezes a pessoa... É que é muito comum a perda urinária. É tão comum que se normalizou. Então, o comum não quer dizer que é o normal, o adequado. Nem saudável, né? E nem saudável isso. E quais são os principais sinais, assim, que a gente pode dar aqui já de dica para as mulheres que estão assistindo, né? Para elas ficarem atentas a já procurar fisioterapia pélvica. Perdeu o xixi, gotinha, qualquer coisa, eu senti um cheiro na roupa, eu não percebo, mas às vezes fico úmida. Veja se essa umidade tem cheirinho de xixi. Às vezes tua roupa íntima fica muito úmida. Putz, eu não sei se é xixi ou não é. Começa... se é xixi. Se é uma secreção normal, se é o que é. Tenta reparar. Mas eu fico o dia todo com Carefree, com o absorvente íntimo. Por que tu fica o dia todo com isso? Tá menstruada? Não tô. Fico 30 dias por mês. Tá, mas por quê? Aí já começa, sabe? Se tá úmido, começa a observar. Tem cheirinho? Não tem? Ficou mais úmido depois que tu tossiu, fez uma atividade física ou não teve relação? Aí já dá para começar a ver se tem uma perda urinária ou não. Qualquer perda. Mas só quando tô... Essa é clássica, assim. Eu só quando eu tô de bexiga muito cheia, vou fazer um jump, vou fazer um salto lá no cross. Eu vou pegar meu filho no colo. É já a perda e já é uma incontinência urinária. Outra também é se tu tem que ficar o tempo todo indo no banheiro, tu não aguenta. Preventivamente, aquele famoso fazer xixi para prevenir. Não, e tenha também a vontade, assim, absurda, né? Fiz xixi agora há pouco.
Ah, eu não aguento, tenho que ir de novo. Depois de novo. Se isso ao longo do dia É fica um demais, tempo normal entre um xixi e outro. em torno de 2 horas e meia, 3 horas durante o dia, né? De noite é outra coisa. Durante o dia, em torno de 2 horas e meia, 3 horas, é uma média que a bexiga, naturalmente, ela enche, tá? Tomando líquido, não tomando, vai ter filtragem ali, vai ter o que filtrar. Ah, Uhum. mas eu tomo muita água e aí eu faço mais xixi. Não, tu vai de hora em hora, cada meia hora, não tem justificativa para quando tu vai em um intervalo menor de 1 hora, já tem alguma coisa estranha. Se tu acorda mais de uma vez por noite, eu acordo 3, 5 vezes por noite. Não, a bexiga de noite ela tem que sossegar. É igual, de noite a gente tem que descansar, a bexiga fica sossegada, ela aguenta a noite toda. Ah, não, mas de manhã eu acordo, ela está muito cheia. Sim, é normal isso. Normal. Uhum. É o que tem que acontecer. Então, quando isso não acontece, ou também tem outra coisa, que é, eu fico o dia todo nem senti vontade de fazer xixi. E aí existe um tipo de perda que simplesmente a bexiga encheu, você nem percebeu e transbordou, né? Passou do ponto, porque você perdeu o desejo de fazer xixi na hora certa. Também é treinável, também é É possível reeducado. recuperar. Uhum. Sim. Tem uma pergunta aqui da Eliette. Paciente que faz muito xixi o tempo todo, inclusive acordando à noite, pode se beneficiar da fisiopelva? Bem o que tu estava falando agora. Sim, é o que a gente mais tem resultado. Quando acorda muito à noite, às vezes tem muito xixi durante o dia, nesses casos, algumas vezes a gente vai precisar encaminhar para o médico e algumas vezes vai precisar fazer outros exames mais específicos, que pode ser que tenha envolvimento da musculatura da bexiga, que é uma musculatura que a gente não vai atuar diretamente. Aí a bexiga, ela não consegue encher na capacidade máxima. Ela, cada meia hora, 30 minutos, ela aperta e dispara. A E aí famosa a gente bexiga tem hiperativa, né? isso. A gente tem um comando do cérebro para a bexiga que ele está o tempo todo apertando aquela bexiga. E aí não é o músculozinho aqui embaixo. Também pode ser o músculo aqui embaixo, mas aí a gente tem um fator aqui que tem que ser cuidado algumas vezes também. E aí sim, a gente precisa de um médico e físio junto. Mas só depois de passar com a avaliação, que a física vai poder Na também. avaliação já dá para ver tudo isso, e mesmo quando, vamos supor, depois no médico fazer exame, já dá para começar a fazer a físio logo, porque a parte de educação, não adianta eu ir lá, vou lá na físio, trato, eu vou chegar em casa, eu vou cada 5 minutos fazer xixi. Então a gente tem treinos específicos, como senta para fazer xixi, o que faz, o que não faz. É um comportamental que a gente chama de uroterapia. E é outra coisa que é uma evidência alta que, né, que a gente tem que trabalhar junto, não só a parte medicamento, não só a parte de exercícios, não só fortalecimento, porque tem que educar a bexiga, reeducar de forma correta, para que vai tratar uma parte, mas se tu não fizer o movimento certo em casa todo dia, tu vai estragar tudo de novo. É um conjunto, né? É o conjunto. Sim. E esse é o papel da fisioterapeuta, né? Guiar todo Sim. esse tratamento, fazer o passo a passo, né? Não só lá na hora, mas. É que Não, fisioterapia, né, eu sempre falo, é uma terapia. Terapia é uma coisa que requer um cuidado, um controle. Geralmente tem um prazo para isso. Tem coisa que a gente resolve rápido, sim, mas em geral é uma terapia. Não é uma coisa. A parte urinária é muito. A gente faz, passa e tem que ser feito em casa todo dia. É uma coisa difícil fazer? Não. Eu era uma pessoa super desregrada com tudo. Eu odeio quando me diz lá, a Eliette, quando for nela, eu vou falar, pô, Eliette, não me dá muita coisa para eu seguir a risca, que eu não gosto de. Não, você pode comer isso, pode comer. Tem que ser assim, né? Maleável. Então, por exemplo, quando tem paciente com essas características, que é o meu caso, eu me tratei também, não é difícil, é fácil. Só que tu tem que condicionar o teu corpo, o teu cérebro, porque tu vai na terapia, vai na sessão, tu chega em casa. Se tu vai o tempo todo fazer xixi sem vontade, pô, tu tá estragando tudo. Se tu vai lá, faz xixi, força pro xixi sair, tá estragando tudo. Tá com uma diástase e não faz exercício todo dia, não vai dar muito certo. Então é um conjunto de situações que tem que ser cuidadas. é.
Que nem quando eu peço para os pacientes fazer a medida da temperatura, mais uma coisa para fazer no dia. A gente escova o dente todo dia, 2 segundos, né? No caso da física, um pouquinho mais, né? Mas não é 2, não é tão rapidinho, mas é mais uma coisa como a gente, né, escova o dente todo dia, enfim, toma banho todo dia. E é só esse período, por exemplo, vai medir a vida toda? Não, é um período, né? Vai ficar o tempo todo, né? Comportamento ali, o hábito da micção, vai ter que fazer algumas coisas, mas é no período da reabilitação. Reabilitou, tu segue a tua vida. Hoje, por exemplo, eu não faço erros que eu fazia lá atrás, que é sentar no vaso, eu já sentava correndo, já fazia xixi apurada, forçando para sair ligeiro, porque não tinha tempo para ir no banheiro. Eu não tinha tempo, eu levava o celular, levava livros e ficava estudando. Assim, a gente não se permite nem fazer xixi hoje em dia, né? É tudo muito acelerado, muito doido. Eu ia no shopping, eu ficava acrocada lá, não, porque eu treino perna, minha perna tá boa, vou ficar acrocada. Então, hoje nós sabemos que não dá, tem que sentar, tem que relaxar, porque o relaxar ali embaixo, ele ativa reflexo, que daí faz com que a bexiga funcione. E se nós temos músculos que estão trabalhando errados, esse reflexo já não vai funcionar, porque tem um reflexo muscular, músculo que não está funcionando bem, vai estragar uma parte fisiológica. E fora o que a gente estraga. Então, é todo dia... Boa noite para minha gatinha. Para quem? Eu parei para dar boa noite para minha gatinha aqui. Beijo, amor. Ah, guti-guti. Qual foi? Olá, boa noite. Não, melhor fui eu olhando assim, achando que ela ia aparecer aqui. Ai, meu Deus. Desculpa, gente, interrompendo a live. A gente estava falando sobre o sentar, o relaxar, se permitir fazer xixi com calma, né? E criar essa rotininha. Então, como eu sei que eu já tive um probleminha pequeno lá atrás, mas se eu não cuidar, eu posso ter um problemão maior lá na frente e eu posso ter alguma coisa em algum momento da vida. Né? A nossa anatomia das mulheres, a gente infelizmente sim, pode ter, a gente tem certas coisas que nessa parte os homens não vão passar por isso, né? Só quando eles têm, no caso deles, são outras situações. Então, nós, por exemplo, a partir dos 60 anos, temos uma diminuição de uma perda muscular ali na região que tem a ver com o assoalho pélvico. Mas se eu trabalhar antes essa parte, eu já previno para que não ocorra, eu já deixo uma musculatura melhor preparada para que não aconteça. E já vou cuidando com coisas como, vou no banheiro com calma, não faço força, deixo a calcinha lá embaixo no chão, não fico me pendurando no banheiro público. Cara, com higiene, né, gente? A gente leva protetor de vaso sanitário, tem papel, forra tudo certinho. Então, dá menos problema do que ficar lá crocada, pendurada. E convenhamos, a gente vai... Eu fui num evento, acho que nos últimos 5 anos, num único evento, onde é que era impossível sentar no vaso sanitário. Porque o vaso estava quebrado, rachado, estava podre, estava nojento, sujo, porque todas as mulheres se acrocam, aí o que acontece? Mijadeira para tudo que é lado, se todas sentassem bonitinha, ser higiênico. Naquele caso, eu fiz xixi acrocado em pé. Mas eu sabia que depois eu teria que tomar mais água, chegar em casa, fazer xixi certinho, no dia seguinte já voltaria ao normal, senão tu fica com uma sensação que não esvaziou aquele xixi, aí tu vai lá, faz força, e aí tu começa a desencadear um problema. E tem gente que é o dia todo isso, não é só uma vez. No trabalho, no shopping, em qualquer lugar que vá, né? E é muito comum as mulheres falarem que tem medo de doença, né? Isso é uma técnica que eu bato bastante. A gente não pega doença, né? Não pega doença. Senão a gente não poderia sentar de biquíni na praia, num banco, numa cadeira. Ninguém esfrega a bunda no vaso sanitário, né? A pele íntegra da coxa, né? Não transmite nenhum tipo de doença fazer isso. Daira, tem outra pergunta aqui, ó. Tive uma paciente que não tem estopia, mas diz que faz xixi sentada no vaso sem pressa e que sempre vem um pouco a mais depois. Se não esvazia totalmente, é possível explicar como acontece? Sim. Se tu não faz xixi com calma, paciência, como o xixi tem que sair, assim, considerando que a pessoa não tem alguma alteração, que às vezes tem alteração no músculo da bexiga,
alguma coisa ali, Algum e outro vesículo de uretra, talvez, também. também parte anatômica, uretral, às vezes tem, desconsiderando que tem alguma alteração, mas se, né, vamos supor, parte anatômica, uretra, outras situações estão ok. Tem gente que faz xixi, levanta, começa a pingar, ou fez xixi já tem que voltar de novo. Acho que é isso que ela falou, né? Porque não esvaziou, né? Então, se tu saiu em menos de 5 minutos, por exemplo, tá com vontade, tá pingando, ou sentiu que não esvaziou, é porque o xixi, a micção não foi completa, não foi boa. Então, tá ainda naquela micção anterior. É sentar, relaxar, esperar sair, e aí tem um truquezinho aqui que eu vou dar. Sentou, fez xixi, acabou? Acabou o xixi? Espera 10 segundos. Conta até 10, ou espera um tiquinho, um tempinho. Às vezes não dá 10 segundos, é um pouco menos. Muitas vezes vai vir assim, questão de 1, 2 gotinhas. Cara, isso te incomoda depois, horrores. Espere esse xixizinho sair com calma, não fazer força. Porque se o músculo aqui embaixo, ele manda um reflexo aqui, que ativa e desativa a bexiga, na hora que eu faço força para fazer xixi, ou que, de forma errada, tem gente que faz treino do assoalho pélvico durante xixi, tá totalmente errado, não se faz, é proibido, inclusive, não dá, tá errado. Se eu faço força nesses músculos, eu estou ativando, desativando. A bexiga não enche direito, não esvazia direito. Então, Jordana, eu vi, né? Então, Jordana, ela tem que seguir. Jordana é uma ginecologista amiga, né, São Ah, doutora, que Paulo. chique. Ela pode se beneficiar muito sentando, esperando, terminando a micção, e aí ver depois se não tem outro fator, ou se não tem uma. Investigar o detrusor. Vamos seguir então. Enfim, eu, como comentei, né, observo que muito mais do que a estatística ali dos estudos nos dizem, assim, eu vejo, né, que tem essa queixa muito frequente. Mas a físio é quem acaba acompanhando mais, fazendo o tratamento, vendo essa mulher semanalmente, né, Dália? E eu queria que tu pudesse comentar um pouquinho, claro, sem identificar ninguém nem nada, mas um pouco sobre assim, os prejuízos que conviver com a incontinência urinária trazem na vida da mulher, tanto social quanto emocionalmente. Porque às vezes as pessoas não. Quando a gente fala incontinência urinária, perdeu um xixizinho, mas não vê a dimensão real do problema, né? E algo que a gente pode prevenir, né? Então, se pudesse falar um pouquinho sobre esse prejuízo, o quanto impacta na vida social e emocional da mulher ter uma situação de incontinência urinária. Aí depende muito de cada pessoa. Tem gente que perde, assim, relativamente pouco volume, mas impacta absurdamente na vida da pessoa. Tem gente que tem que só sai de casa se souber que tem um banheiro próximo e se conseguir sentar numa fileira próximo do banheiro. Senão não vai, senão não vou sair. Se não tem banheiro perto, não vou sair. Não quero isso, não quero aquilo. Não, eu não consigo ir na Oktober, pular lá na Oktober, porque eu tenho que usar 2 fraldas. Então, já tive relatos assim, não consegui se relacionar, prejuízos no casamento, porque algumas mulheres podem também perder xixi na cama. Então, do nada tu começa a perder xixi na cama, do nada tu acorda com a tua roupa íntima fedendo a xixi, tu não percebe, ou aquele xixizinho, pouquinho, aumentou muito, a ponto de usar fralda. E fralda, assim, às vezes é um disparo que perde um volume imenso. Então, muitas mulheres, principalmente quando chega no nível de usar fralda, mas fralda, gente, isso não é paciente só que tem 70, 80, 90 anos. Não que tenha que também perder nesse nível nessa idade, não, né? Também vão fazer uma coisa para não chegar nisso. Mas tem mulheres que perdem de usar fralda. Como é que quando tu usa fralda, a gente usa roupa, tá marcando aqui, imagina com uma fralda. Aí imagina quando a fralda enche. Não é todo lugar tu consegue bolsa, sabe? Coisas do universo feminino, é idiota, mas afeta a tua vida. Tu tem que ter uma bolsa grande, encher de fraldinhas, encher de absorventes. E se tu der uma tosse, um espirro e vazar além do absorvente? Isso é algo que acontece muito, mas absurdamente muito. Eu estava no trabalho, eu tive que subir a escada, desci,
Ah, me molhei inteira, vazou pelo absorvente, e absorvente noturno, sabe? Então, porque absorvente, ele pega um fluxo ali até a própria fralda, aí começa a usar fralda mais absorvente. Daqui a pouco não dá conta, aí coloca uma fralda mais 2 absorventes. E impacta tudo, né? Desde namoro, casamento, tô conhecendo alguém, mas não quero contar que eu tá lá no momento íntimo, é complicado, tá lá de fralda, tá lá de absorvente, essa mulher, geralmente ela deixa de ter um convívio social, amigas e tudo mais. Então, quando está num nível maior, assim, de perda, muitas vezes tem prejuízo social, né, e a gente entende também o porquê, e, poxa, dá uma tristeza, né, meu, eu tenho que cada pouquinho fazer xixi, eu me molho inteiro, que vontade dá para sair de casa, né, eu trabalhar num lugar, às vezes o banheiro é um pouquinho longe, ou as pessoas começam a falar, poxa, tu não sai do banheiro? Então, tem muito disso também, os comentários, até para as pessoas que têm alguém no trabalho que vá o tempo todo ao banheiro, e se a pessoa não quer comentar, desculpa, não quer comentar, não cabe a nós ficar o tempo todo assim, meu, Maria Mijona, nossa, tu vai ao banheiro? Aqui é uma situação minha, tá? Isso acontecia comigo. Ou Maria Mijona, eu escondia quando eu ia ao banheiro, ou começo a usar, eu não cheguei nesse ponto, mas tem gente que usa fralda, ou levar até potinhos para fazer xixi escondido, às vezes, numa sala. Então, é nesse nível, e uma situação relativamente simples, né? Muitas vezes é só fisioterapia já dá conta. Algumas vezes a gente tem que, não, você precisa ir no médico, você precisa falar lá com a médica. Às vezes a gente precisa da ajuda do médico também, muitas vezes, a maior parte das vezes é uma integração. Então, e tem a parte da pessoa mudar um pouco da vida, porque se está fazendo a vida toda assim, e está cada vez piorando os sintomas, quer dizer que está errado. Então a gente tem que mudar tudo. E músculo só se reabilita, músculo, função, a gente trabalha com neuromodulação, a função muscular, com reflexos musculares, para melhorar ainda mais, a gente só melhora tudo isso reeducando, não continuando do mesmo jeito que tu tá. Então tem um tipo de perda urinária, por exemplo, que não é força, não é nada, nada, nada. Ah, não, eu só perco quando eu espirro. Ah, quando é um movimento muito forte. Aí vou avaliar, não tem diástase, não sei o quê. Eu vou avaliar um reflexo muscular, que existe antes de uma tosse, um espirro, do movimento mais forte, existe uma contração reflexa. A gente não está imaginando, mas o assoalho pélvico está lá, dando um suportezinho. E isso acontece muito em nós mulheres. A gente vai deixando de ter esse reflexo potente. Então, isso a gente tem que trabalhar. Como trabalha? Deixando o músculo apto e fazendo essa pré-contração aos esforços. Então, eu vou fazer esse treino de forma tranquila, voluntária, e automaticamente, quando vier um espirro, uma tosse, o meu assoalho pélvico vai estar preparado para essa contração antes daquele esforço maior. O músculo vai estar mais potente. Então, não é uma fala minha, nós temos comprovação disso, é uma das coisas que mais funciona, porque às vezes tu trabalha força, trabalha isso, trabalha aquilo, o paciente não melhora. Claro, às vezes era só a falha dessa pré-contração, desse reflexo muscular. Músculos estando ok, reflexo muscular melhora. Mas músculos estando de forma automatizada ajudando nisso, e tu ajudando também, tu já reduz outras coisas junto. Querendo ou não, é uma musculação, né? É um músculo. É a musculação da pepeca mesmo, né? É. Você é personal pepeca. Personal PPK. E ao contrário, e até vou agora já aproveitar e falar, ao contrário do que a gente imagina, é mais treino é mais liberação dessa musculatura, é mais coordenação muscular, ensinar esse músculo do que trabalhar força. Porque se fosse força, fica lá contraindo o som da musiquinha e tudo mais. Se todo mundo que contraísse, mulheres têm uma grande dificuldade de contração. Se tu ficar contraindo o dia todo, pega teu bíceps aqui, pega o músculo do braço, fica lá o dia todo contraindo. Cara, que força tu vai ter com isso? Tu não vai ter força, tu vai ter fadiga muscular ou contratura na região, porque tu sobrecarregou. Aí tu quer contrair assoalho pélvico, quer contrair barriga, quer contrair bumbum, tudo junto,
Tá, tu vai trabalhar aqui para ganhar força, adianta contrair lá a coxa? Não. Então, se tu fizer demais no músculo, ele cansa, ele vai à fadiga e vai ter mais perda urinária. Então, sim. Tem uma pergunta ali, eu acho. A Dani está dizendo, após ter filho, não tem sempre escapava. Comecei a contrair o músculo nos exercícios e ajudou bastante. Já está falando na atividade física, provavelmente, né? Que é importante essa consciência corporal, Essa ativação. física, essa ativação, né? Essa contração da pré-contração que eu falei, quando a mulher tem essa ativação, não tem nenhum problema, alguma coisa assim, geralmente tu sabe contrair, ativar. Na verdade, isso não é uma contração, isso é uma ativação muscular. Frente aos esforços, é super indicada. Sim, é isso que ela falou. É. Então, Dani, essa é bem interessante. Quando vem tosse, espirro, ou tu, sei lá, vai pegar teu filho no colo, tu pode contrair a musculatura ali sim. Como tu pode contrair também o abdômen, porque a gente tem que ter uma parede aqui, né, funcionando bem, e lá embaixo também. Então, tu acaba auxiliando o teu corpo a funcionar da forma correta. Então, ó, já fica a dica na musculação, quando for levantar peso, ativa a musculatura. Tem que ativar corretamente. Isso é um problema que a gente tem, às vezes, sabe? Ativação errada, contraiu errado, gera mais tensão. É uma musculatura que ela tem uma característica diferente das outras. Então, ela tá o tempo todo levando porrada, né? O tempo todo sobrecarregada. E ela tá o tempo todo contra tudo, todos. E ela é postural. Ela trabalha contra a gravidade. Então, só o fato de estar em pé, sentar, levantar, papapá, final do dia, já está cansada ali a região. São mais de 20 músculos para a parte urinária. Então, são músculos petitiquinhos, todos juntos, né? Então, como é que muitos musculozinhos vão trabalhar o dia todo, ficar no aperto, né? Então, pode dar geralmente dá mais hiperatividade, eles ficam tensos. E aí, a gente tem que quebrar o padrão de tensão, para daí começar a ensinar o movimento correto. Então, se está ativando de forma correta, em alguns esforços é interessante. Não tudo, porque pode acabar causando uma hiperativação. Então, alguns de academia tem que cuidar um pouquinho. É que depende, tem assoalho pélvico que a pessoa ativa corretamente, ela contrai certinho, mas é um assoalho pélvico extremamente complicado. Tá com dificuldade de força, tá com dificuldade de contração, tá com dificuldade de relaxamento. Aí essa paciente, primeiro, ela tem que passar pelos básicos para daí conseguir contrair num treino, por exemplo, academia. Onde é que eu perco essa percepção? Porque senão tu pode estar jogando para fora e o risco de prolapso, de cair os órgãos ali dentro, de descendo um pouquinho os órgãos. Sim. Aí, né, cada vez vai agravando, né? Com essa musculatura ficando enfraquecida, facilita que os órgãos pélvicos também venham, né? Daira, e uma dica, então, para as mulheres que estão enfrentando esse problema de incontinência urinária? Primeiro, vem comigo, pelo amor de Deus. Para de enrolar, busca tratamento. Para de enrolar pela madrugada. Tem que ir na físio, tem que ir na gineco, tem que fazer tudo certinho. Claro, às vezes tu tá fazendo a consulta lá com a gineco, de rotina e tal. Comenta, não, eu perdi só esses dias, só não sei o quê. Deixa a médica olhar, porque às vezes né, ela vai olhar a mucosa, vai olhar a uretra, vai olhar tudo ali dentro, ver se tem alguma coisa, encaminhar para fisiopélvica quando necessário. E às vezes o tratamento não é muito longo, às vezes ele é rápido, curto, e é para o resto da tua vida. É assim, é te dar uma consciência dessa região, porque nós não temos uma consciência corporal muito boa ali, né, pela criação, pela forma que cultural que nós somos criadas e tudo mais. Então, nós não temos uma consciência, uma percepção, e músculo precisa de consciência e percepção para ter um bom controle, tanto para eu segurar o xixi, mas também para eu esvaziar, porque às vezes tu vai e não esvazia bem. Então, tem esse controle que tem a ver com a parte da incontinência também, né, tu segurar ou esvaziar bem. Aí na físio, claro, vou conseguir te ajudar de uma forma mais adequada, de coisas simples. Às vezes é uma dúvida, eu tô com essa dúvida meio idiota. Não, eu só tenho isso quando acontece assim, assim, assado.
sei lá, às vezes dúvida boba tem explicação funcional e dá para ser trabalhado melhor. Mas Que é um assunto, né, como eu digo, né, que é tabu ainda, né? Querendo ou não, a gente sabe que ainda tem mulheres sim que não sabem que menstruação e xixi são de locais diferentes dentro da nossa anatomia, né? E sim, muitas mulheres que não sabem, não entendem o seu ciclo, não conhecem realmente o próprio corpo. A gente não é incentivada a conhecer o próprio corpo, né? E aí, veja, eu antes mesmo da gravidez, tudo, eu acho que eu tinha uns 32, quando eu observei que eu não conseguia segurar o xixi com água, com barulho de água. E ah, eu nunca fui uma pessoa, sabe que às vezes o pessoal fala, não consigo fazer xixi. Liga a água para te relaxar, às vezes em banheiro público, assim, tem gente falando, o pessoal fala de xixi tímido. Nunca tive xixi tímido. Mas eu comecei a perceber que eu entrava no banho, eu não conseguia segurar o xixi também. E aí eu precisei fazer tratamento fisiopélvica por esse motivo. Que era meio como se fosse um gatilho, assim, sabe? Eu ouvi o barulho de água, abria a torneira. E, do meu xixi, no caso, né? Então também fiz tratamento, fiz o treinamento, né? Mudar os hábitos e tudo para reeducar a minha bexiga que, sei lá, eu gosto muito de água, acho que é por isso, né? Eu adoro estar dentro da água, então acho que aí eu misturou. estava tão É, feliz que perdi tem esse xixi. que eu até tinha esquecido de Com o comentar esse cachorro, né? exemplo. Porque cachorrinho, quer dizer assim, quando o dono fica feliz, perde. Sim, Então eu vi a água, perdi xixi. perdi. Foi bom que tu falou esse exemplo, porque tem gente que sim, perde ao escutar barulhinho de água, perde ao mexer em água, às vezes água corrente, água mais fria, perde mais no inverno piora a situação do frio. Então, tudo tem uma explicação fisiológica para o nosso corpo. Se tem explicação fisiológica, nós temos como reverter tudo isso, né? Então, quando tu tiver, quem tem algum problema tem que estar disposta, não, eu quero tratar isso, porque tu tem que estar disposta. Porque eu vou te passar coisinhas, a físio, em qualquer que for, vai te passar algumas coisinhas. Exercício é a menor parte do tempo, mas é cuidado assim, tu vai fazer xixi? Tá, tu não vai fazer força para fazer xixi. É isso? É isso. Sabe, tu vai sentar no vaso, colocar a calça lá embaixo. Nossa, mas isso? Mas tem gente que não quer fazer nem isso. Então, tu tem que estar disposta. Eu vou fazer, eu vou lá na físio toda semana. Eu vou até melhorar, vou fazer isso aqui, vou tomar mais água. Eu não quero tomar água, porque daí vai dar uma mijadeira que só. Sim, mas não é desidratando que vai ajudar, né? Só tomar água de noite. Tá, tu não Vai tomou ganhar água o dia uma pedra todo. daí, né? Oi? Daí vai ganhar uma pedra no rim, não vai resolver a É, aí incontinência, já vai piora um ter um pouquinho problema. mais. E piora a parte urinária, porque daí tu Claro. deixa mais irritativa ali dentro, vai incomodar mais ainda. Não, eu só perco xixi. De noite eu tenho que acordar muito. Aí tu vai ver, toma 1 litro de água antes de dormir, porque não tomou água o dia todo. Então, são várias coisas que têm que ser reguladas. Não sou a Nutri, mas o básico a gente tem que falar, tomar água, né? Aí tem coisas simples, fáceis, mas tem que ser todo um contexto. E o movimento, ele é usado para reabilitar. Então, na física, a gente usa o movimento para reabilitar. Então, está fazendo o movimento errado, vamos cortar esse movimento errado. Vamos fazer o movimento certo. Desde exercício, uma vez por dia, bonitinho, mais, até hábitos que tem que cortar ou tem que começar a ter alguns hábitos. Sim, sim. E a incontinência urinária, ela é sempre tratável? Maior parte das vezes, sim. Alguns casos neurológicos, dependendo da lesão medular, dependendo da altura, a gente não tem como fazer algumas coisas, né? Então, Mas no depende. caso, essa incontinência tipo de musculatura, de Tem, idade, essa tem. é tratável. Para melhorar, não dá para garantir às vezes 100%, dá para melhorar Claro. muito. O que tiver muscular, porque se eu tive problemas ali, passei por cirurgias, passei por várias coisas, cada coisinha pode interferir, sim, e muito, 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 muito. Então, a gente pega, cortou aqui essa parte, aqui lacerou, aqui teve uma cirurgia, enfim, deu uma cicatriz enorme aqui dentro. Essa partezinha aqui não vai responder bem, então a gente tem que compensar com o restante. Em alguns casos, esse compensar com o restante é mais complicado.
mas até nos casos mais complicados dá para desenvolver uma qualidade de vida absurda. Pessoa usando fralda, trocando 10 vezes de fralda por dia, pode passar para perder uma e nem usar absorvente porque é pouco volume. Isso são coisas assim, da prática mesmo, né? Então não dá para garantir 100% às vezes, né? Ainda mais pessoas mais de idade, que passaram por muitas coisas e tem muito, muito que ser feito, né? Mas dá para melhorar a qualidade de vida absurdamente. Reduzir ou muito totalmente também. tratada. Desculpa, Dara. Eu vejo muito também assim, as mulheres com incontinência que querem, tipo, vamos fazer cirurgia então. Vamos fazer cirurgia, que daí já vai resolver, e aí eu não vou mais me incomodar com isso. Né? Vai cair na fisiopélvica igual. Muito dizer. Sim, era exatamente isso que eu ia comentar, né? Que Assim, ia ser um milagre. Eu queria, a gente quer uma coisa pílula assim. mágica, né? Não tem procedimento mágico. Eu Tem queria coisa emagrecer e não comer que numa capivara raivosa. É que tem que fogo. respeitar o processo, né? Tem coisas que não. Algumas cirurgias podem ser necessárias, claro, Sim, né? claro. Aham. Então, o médico vai decidir, não, tem que fazer, não tem que fazer, algumas vezes é necessário, ou quando tem alguma questão da uretra em si, Mas aí é não questão vai médica. eximir da necessidade da físio, Não, complementando, até porque vai lesionar músculos, como tu falou, que daí na hora ali pode parecer que, tipo, resolveu. Mas mais à frente, aquele músculo lesionado vai também, né, vai dar trazer. pra... Ah, e outra coisa, vai operar, antes de operar, mando bastante antes, que é bem legal, tu prepara bem antes, porque sabendo que tu vai ter um corte, vai mexer ali na estrutura. Mas a pessoa sai da cirurgia, ela continua fazendo coisas erradas, então o médico é mais fácil mandar para fisio antes, a gente já corrige essas coisas e garante um bom resultado de cirurgia depois, quando é necessária a cirurgia. Porque o depois de uma cirurgia, sem ter um preparo antes, pode demorar mais. É tratável, sim, mas pode demorar mais o processo. Se eu cuidar antes, fica mais fácil, né? Mas é como qualquer cirurgia, eu sempre faço comparação com o joelho. Tu vai operar joelho, o mínimo de cuidado pós-cirurgia tu vai ter que ter. Senão não adiantou tu fazer uma cirurgia lá do joelho. Vai compensar no quadril, vai descompensar tudo, vai estourar o restante. Ou tu vai estragar com a tua cirurgia, quando a cirurgia for necessária, porque às vezes pode ser que a físio, muitas vezes eu tiro o serviço do cirurgião, porque às vezes só com a físio nos faz mais necessária a cirurgia naquele momento, ou nunca mais, enfim. O objetivo é esse, desenvolver maior funcionalidade. Às vezes é 100% zerado de sintomas, alguns casos muito complexos, complicados, que envolvem mais coisas, pode não ser 100%, mas com certeza devolve uma qualidade de vida imensa para a pessoa. Não, é sensacional mesmo o trabalho que vocês, fisioterapeutas pélvicas, fazem. Tem toda a minha admiração. Tá, que bom, obrigada. E me diz uma coisa, Dara, quais são os mitos mais comuns que tu ouve, né, sobre a incontinência urinária e que você gostaria de aproveitar? Fale agora o cálice para sempre, para desmistificar aqui na nossa live. Que parto normal, que vai ter incontinência, quem teve parto normal, que toda gestante perde xixi. Não. Faz fisiopélvica, tu não vai perder mais nada, né? Ou vai parar de perder, ou vai reduzir, mas alguma coisa a gente tem que fazer por isso aí. Uhum. E que é normal perder de vez em quando tá depois dos 50 anos ou quando entrou na menopausa. Então, realmente são fatores. É péssimo, né? Que esse normal. O tratamento das pessoas, né? É que se tu acha, se é normal, é normal. Então a Uhum. gente tem que trocar o normal, não. Pode ser comum, pode ter sido comum para aquela pessoa que me deu esse conselho, enfim, colocou na minha cabeça, mas Normal não é. normal não é, e pode ir desgastando a tua vida, desgastando a tua qualidade de vida, ou pode ser uma perda pequena, mas para ti afeta pra caramba, né? Sim, sim, com Então certeza. essas coisas me irritam um pouco porque atrasam o processo da pessoa se poder se cuidar, se ajudar. E Uhum. aí, quando vem, já está já tá muito maior
e demora, às vezes, um pouquinho mais. Fica mais difícil o tratamento, né? Porque ficou Fica. muito tempo naquele processo inadequado de É. já. Claro, dá para ser sempre, dá para ser feito alguma coisa. Algumas vezes vai ter que fazer um processo junto com vários profissionais. Se está com uma obesidade, está com diabetes descontrolado, está com várias coisas, a gente precisa ter músculos funcionando bem, sem sobrecarga excessiva. Então, o que diabetes tem a ver com fisiopélvica? Gente, é músculo, né? É Tudo a músculo. ver. Um músculo que, não vou entrar agora na parte da fisiologia, mas o músculo tem que funcionar bem, e um diabetes descontrolado, a parte muscular é afetada também. Então, inclusive lá a parte do xixi, né? Não só do xixi, né? Toda a parte lá embaixo. Então, a gente tem que pedir para a pessoa se ajudar em todas as coisas da vida. É o famoso não existe pílula mágica, que eu sempre falo. Não. Gostaríamos. Inclusive, adorei a tua pílula que a gente pode comer e segue emagrecendo. Mas... Eu queria ganhar, eu queria usar uns aparelhos assim, antigamente tinha o Ebitoner, Ebshaper, eu tenho a corrente russa aqui, para dar força, né, para não ter um abdômen, Quando tem que ir na ficar trincado, musculação. não ter que ir na academia, mas a gente sabe que voluntariamente o músculo, a Nutri já riu, o músculo ele tem que trabalhar, então a gente já tirou essa história da cabeça de que se eu colocar um eletrodo aqui, ele vai tremer e eu não preciso fazer mais nada. Não, eu vou ter que fazer sim, porque o músculo precisa de ativação. Lá embaixo a mesma coisa. Pode tacar um aparelho lá, alguma coisa. Tá, mas o músculo tá funcionando? Não tá. Então não adianta, não tem mágica ali, ainda não apareceu. E aí a gente joga lá o último congresso mundial, se a gente fala da sociedade de continência, a nível mundial, não surgiu um milagre ainda. Primeira linha tratamento para incontinências urinárias, tanto faz o tipo, é fisioterapia pélvica, é uroterapia, mudar hábitos. Na físio faz isso, faz aquilo. O que faz, tanto, depende. Tem gente que tem que treinar uma coisa, tem gente que tem que treinar outra. E muitas vezes, quase que mais de 90%, a gente tem que começar tirando tensões, tirando atividades fora do comum daquela musculatura. Se ela não relaxa bem, não vai contrair nunca bem, e aí não adianta um apertar desenfreado, só vai piorar. Então, se nem num congresso americano, um congresso internacional e de outros países, né, que a gente às vezes supervaloriza outros países, né, tem que falar que estava no exterior. Inclusive, a gente tem paciente do exterior e pacientes que valorizam o nosso Brasilzão aqui, porque a gente tem uma potência, né, a gente tem uma potência gigante, a gente trabalha super bem. Então, se a gente atende até pessoas de outros países, países mais desenvolvidos, e eles ainda consideram fisioterapia pélvica para a parte urinária, porque é músculo. É que nem se eu falar para um personal, não sei se tem personal aqui, o educador físico, eu falar para ele, eu quero ganhar massa muscular na minha coxa, eu quero ficar coxuda, bumbum lá em cima, mas eu não vou para academia, eu quero o aparelho que faça 11 mil contrações por minuto. Não dá, não vai ter resultado. Tu pode potencializar algo, mas o movimento errado, do jeito errado, não vai te levar a nada. E também acho que é importante a gente pontuar que às vezes a gente vê na internet, né, uns treinamentos sem avaliação, né? Uma coisa meio assim, aperte, solta tantas vezes, né? Isso também pode levar aquilo que tu comentou, né, da era de um estímulo errado acaba piorando a situação, porque eu lembro que quando eu precisei era da físio, uma das coisas que ela avaliou, que até assustou a fisioterapeuta, porque eu fui fazer uma sessão após um plantão. E aí, a contração da musculatura, ela disse que só tinha visto em mim, pós-plantão, e em uma outra paciente. E ela falou, a gente tem que fazer o contrário, é relaxar. Aí, pensa se eu tivesse ido para sei lá, esses treinamentos que às vezes a gente vê de curso online, coisa assim, sem uma avaliação prévia da profissional, né? Poderia ter piorado ainda a minha situação, né? Então, na verdade, precisava relaxar para depois reeducar. A maior parte é relaxar para daí, porque assim, contração, eu vou apertar. Apertar, bolhufas. O apertar para segurar a parte urinária, a gente tem um tipo de fibra lá que é bem interessante. Daí a gente avalia o tipo de fibra e trabalha em cima das fibras musculares. Eu quero essa fibra, quero outra. Então, às vezes a gente tem
uma potência, aperta forte. Eu seguro isso, seguro nada. Não, eu estou segurando. Às vezes tem que pegar um aparelho lá que mede para mostrar, tá vendo? Não segura nada. Então não adianta tu ficar apertando, segurando, fazer dancinha, O TikTok. balãozinho, que é, É, aham, dá para usar aquele para mostrar para paciente aham, que nem tudo que ela imagina é aquilo lá. E aham. geralmente começa, tem estudo mostrando que de cada 10 mulheres, 9 têm dificuldade no relaxamento. Então, assim, colocando 10 mulheres, 9 vão ter dificuldade de relaxar, porque tem essa hiperatividade. Não estou falando de uma hipertonia, uma hiperatividade. Pessoa sem quadro neurológico Não nem sabia nada, que né? era tanto, não sabia que era tanto essa questão da Sim. dificuldade de relaxar. Pela característica dessa musculatura. Então, é uma característica que não é igual de outros grupos musculares. Então, a característica ali leva a uma maior tensão. A parte miofascial, que é essa linha que eu trabalho, a gente consegue resultados mais rápidos, porque a gente libera essa musculatura. Então, eu não vou ficar lá perdendo tempo em algumas coisas, se eu já consigo destravar, digamos assim, de uma forma mais fácil, eu destravo de uma forma mais rápida essa musculatura, que antes, né, na minha primeira formação, a gente levava muito tempo para chegar no ponto. Eu encurtei esse tempo nessa parte aqui. Tem coisas que tem que levar o seu tempo, um treino muscular, um reforço, mas o reforço é a última parte, é uma penúltima parte, assim, a última parte é o treino funcional. É o treino funcional que faz na academia? Não. É um treino funcional PPCal, no caso, né? Sim. Porque tu vai fazer exercício em pé, pulando, correndo, tossindo, tu vai fazer, nós vamos simular algumas coisas do teu dia a dia. A mulher que pegava o neto no colo, não dava porque perdia xixi. O objetivo é chegar lá, pegar o neto no colo sem perder xixi. E para isso tem toda uma construção, que geralmente parte mais para o final, que é o treino de força, de reforço, para ganhar força. Porque se não tu ganha força, tu não fez nada direito em casa, tu ganhou um monte de força. É aquela coisa, fiz físio pélvico e voltou tudo de novo. Claro, foi direto ao ponto, quis muito rápido. Aí foi direto ao ponto da força, aguentou 2 meses, pá, voltou. Ou também não continuou fazendo o que era para ser feito, né? Aí a gente. Que acontece bastante. Aí vai lá, finge de novo, ganha puxão de orelha. Aqueles puxões assim, e depois de, né, tratou, tu vai voltar, tu vai fazer físio pro resto da vida? Não, a gente dá independência para tu conhecer teu corpo, mas na hora que tá sentindo alguma coisinha, tu volta antes de acontecer tudo, aí a Então, gente faz. é corporal daí também, né? Você já aprendeu, né? Geralmente, as pacientes que fazem certinho, Mas, como eu oriento, anual, a gente dá uma olhada, faz como se fosse uma revisão, uma manutenção. uhum. Tá tudo em ordem? Às vezes não me interessa muito se a paciente diz que tá tudo em ordem, eu tenho que ver. Eu tenho que Aham. tentar. Tá tudo em ordem. Opa, não, aqui não precisa um reforço maior nisso, vamos ficar nisso. Mas a característica é ao contrário do que a gente imaginava. Em vez de trabalhar muita força, em alguns casos vai piorar gigantescamente muita força. Ou tu vai fazer o exercício, eu vi ontem um exercício na internet, que estavam prometendo melhora do assoalho pélvico, mas é um exercício que tinha um agachamento junto, que vai dar uma descida, inclusive vai forçar os ligamentos ali, que sustentam musculatura aqui. Não vai dar conta, e aí tu vai ter uma descida dos órgãos. Então, alguns exercícios mal feitos, mal orientados, se eu não estou olhando. Por isso, fisiopélvica vai olhar a região íntima, gente, não é uma coisa de roupa, porque aí tu corrige ali. Uma paciente estava fazendo, a colega do Pilates me ligou para avaliar uma paciente dela. Então, a moça do Pilates já foi bem esperta, já percebeu, não, isso aqui, a ativação do assoalho pélvico que eu estou pedindo para ela, tem alguma coisa errada, porque ela saía, sempre daqueles exercícios do Pilates, ela saía pingando no tatame, pingando tudo, pingando. E aí, conversei com ela, falei, para de dar esses exercícios, ponto, até ela vir aqui. Atendi a pessoa, e o que estava acontecendo? Reproduz o exercício, sem roupa, olhando lá, avaliando com a musculatura, ela estava jogando, vinha assim um tanto para fora, Anterior ali? parede Da... anterior, Uhum. vinha a parede anterior, vinha um tanto para fora. Aí eu falei, não, parou? Então toda vez que ela
achava que estava apertando a moedinha, essa minha colega ela chama de para apertar a moedinha, que para quem não tem problema, que nem foi uma moça ali falou que ela faz ativação no exercício, para quem não tem problema, tudo certo. Agora, como é que tu sabe se tem ou não problema? Às vezes tu descobre nessas horas. Então a mulher, ela jurava que ela estava puxando para dentro, ela estava jogando para fora. Então ela ia contra a anatomia do corpo. E aí ela pensou que, se eu durante o dia eu ficar apertando, vai ser muito bom. E essa minha colega já sabe que eu falo que não é para apertar o dia todo, e ela falou, não faz isso. Mas ela foi e fez contra a minha colega, que a moça do TikTok tinha dito para fazer, e aí ela fez, e aí ela piorou muito o quadro dela. Então a gente teve que só rebobinar a fita, ensinar como é contrair. Não, mas eu contraio. Não, tu não contrai, tu expulsa. Porque ela faz xixi fazendo força, ela tinha um problema no músculo da bexiga detrusor, precisou entrar com o médico, entrar com medicação. Então, através da Pilates, mandou para a fisiopélvica, que mandou para a médica, que, sabe, foi um conjunto ali. Hoje a pessoa está super bem, tem uma certa idade, tudo mais, faz o pilatinho dela, maravilhoso. Hoje ela pode ativar no Pilates, ela deve fazer, mas ela sabe fazer. Então, vai voltar daqui a meio ano, ela vai fazer uma manutenção, para eu ter certeza que está indo bem, porque o nosso corpo, às vezes, ele quer voltar ao padrão antigo, daí a gente tem que cuidar para não voltar ao padrão antigo. É isso aí. Nossa, muito bom. Meninas, dúvidas, questionamentos, ansiedades? Eu sempre digo que, quer dizer, nesse momento eu estou há 1 ano sem fazer muita atividade física, né? Musculação, nada, porque assim, eu tenho. Não gosto. Eu entro, o Fábio fala, eu entro na academia, minha cara muda, o meu brilho some, entendeu? Mas eu vou, porque eu sempre penso, eu quero levantar o vaso sozinho, eu quero amarrar o meu sapato, e eu quero evitar ao máximo a fralda. Então, por isso eu faço os meus exercícios, as minhas coisinhas. Esse negócio de evitar a fralda no futuro é muito bom para a gente se despertar que, assim, tu tá com 20 anos, tu nem pensa nisso. Embora a gente tenha uma alta incidência de pessoas jovens sem filhos, com incontinência. Eu sou uma, né? Tem muita gente. Aí, quando tu tá nos 40, começa a pensar. Quando a mulher entra na menopausa, parece que deu um clique, assim. Porque tu não viu a vida passar, às vezes foi muito rápido, muito ligeiro, teve, né, várias coisas. E aí a menopausa é um descarrego, coitado, na gente. E aí começa a se preocupar, não quero ser que nem minha mãe, ou avó, ou tia, que estava na cama de fralda. Que hoje em dia a gente consegue viver melhor e mais tempo. Não é mais tempo, é melhor também, né? Sim, fazendo coisas simples, uma caminhadinha, um exercício, cuidando também da saúde íntima. Então, no mundo perfeito, eu diria que toda mulher deveria conseguir ter o direito de fazer uma consulta na sua vida inteira, tendo sintomas ou não, com uma fisiopélvica. Concordo. Porque a gente consegue... Uma avaliação, né? Isso, porque na avaliação tu já vê algumas coisas assim que a pessoa nem imaginava. E aí tu vê que funcionalmente não tá legal. Pessoa jovem, pessoa de mais idade, mas mulher é quase que necessário. Um dia ainda vai ser, né? Tomara. Para prevenir certas coisas, porque tem incontinências que são previsíveis dos hábitos da pessoa e são preveníveis. Tu sabe que, assim, acho que foi antes da pandemia que eu fiz a primeira vez esse post do senta no vaso para fazer xixi, assim, e deu muito comentário contra, tipo, como eu vou sentar no vaso, meu Deus do céu, as pessoas apavoradas, assim, né? E... Ai, que nojo! Enfim, fizemos live na época sobre... Hoje tem até uma influencer que na época ela não era tão grande, ela fez um vídeo sobre isso, uma querida, assim, né? Já acompanhava ela desde aquela época, que é a Mari, que é bióloga. E aí ela também começou a campanha do sente para fazer xixi no vaso que não transmite doença e você vai ficar, né, depois perdendo urina, porque tensiona ali a musculatura. E o quanto de gente que depois, assim, olha, até há pouco tempo ainda, veio gente mandar mensagem assim, como melhorou, como realmente fez diferença, parar de querer, né, ficar trocada e sentar no vaso, fazer o meu xixi em paz e realmente não peguei nenhuma doença, não. Pelo contrário, só me deu mais qualidade de vida. Até hoje eu ainda recebo, às vezes, comentários
desse post que foi bem antigo, dessa época, desse movimento, né? Então, como você Olha falou, só. são hábitos, é uma coisa pequena, só que ninguém fala, né? E Então, assim, dá umas alterações, que tu vê nesses hábitos? É mais infecção urinária ou o que acontece quando a pessoa faz isso com frequência, assim, da tua parte? infecção urinária, porque fica aquele resíduo, né? E aí segura, né? E aí a gente tem micro-organismos que são normais ali na região da uretra, que não tem que voltar para a bexiga, né? E aí com aquela tensão muscular acaba não esvaziando e acaba levando esses micro-organismos. E a própria incontinência urinária também, né? É super comum. E aí, a contração desses músculos também leva à questão de constipação, né, da área da fisioterapia pélvica. Sim. Não é o tema da live, né, mas também tem tudo a ver com a constipação, né, E intestinal. aí é um Quando negócio bem tentar doido, amarrar no assim. vaso, né? É, porque é um negócio bem doido. Às vezes tu começa com uma perda de xixi, aí daqui a pouco a perda de xixi fica maior, aí daqui a pouco tu começa a perder punzinho, sabe? Começa a perder punzinho, daqui a pouco começa a sair sujeirinha na roupa, sujeira de cocô, daqui a pouco começa a perder fezes. É uma evolução muito ruim que acontece, infelizmente. Ah, Dara, mas uma incontinência. Cara, eu não sei. Às vezes sim, senão eu não atenderia hoje tantos casos assim. São Uhum. pessoas mais de idade, mas porque deixaram chegar nesse ponto. Ou constipação severa. Ah, não vou no banheiro, tenho nojo de banheiro, não vou banheiro. Tudo nós vamos pagar um preço por hábitos errados. Se eu comer McDonald's todo dia, eu, eu vou ter um problema no futuro. Então, se eu nunca for numa gineco, nunca fizer um exame, alguma coisa, tá, porque eu nunca vou ver certas coisas, nunca vou cuidar de nada. Então, a gente não sentar para fazer xixi, não sentar para deixar o cocô sair direitinho, né, a parte do cocô afeta a parte urinária. Então, muitas vezes não, sempre começa pela parte do intestino. Pô, mas eu tô tratando meu xixi. Tá, mas eu tenho que saber como é que tá. Eu vou tratar ali a intestino lento, alguma coisa. Não, isso é coloprocto e nutri, né? Médico, enfim. Mas tem coisas que a gente tem que ensinar o músculo a trabalhar direitinho. Senão a Porque os parte, músculos estão todos interligados, né? sim, lá do ânus sai músculos que vão fazer um círculozinho, um oito, vão puxar a parte lá da uretra Ai, também. é tão bonitinho, né, na anatomia, esse Ah, oitinho. eu acho maravilhoso. As doidas, né? Quem vê, eu acho lindo, eu acho. Então, eu era extremamente não me toque, não fale disso, não pode ver, não pode tocar. Não, minha mãe não tá na live, né? Ela queria entrar, mas eu acho que ela não conseguiu. Porque nós fomos criadas assim, não foi um erro dela, é uma coisa que fomos criadas assim, não pode ver, não pode tocar. E aí, quando na faculdade descobri que ali tinha um buraquinho, que esse buraquinho era separado, que era buraco de lá, buraco de cá, sabe? Tive que. Então, tem mulheres hoje que às vezes têm formação em alguma área e talvez não descobriram na faculdade, como eu, que o xixi e a parte da menstruação não é o mesmo buraquinho. É, até hoje. Eu descobri Aham. na faculdade, mas eu poderia Até não ter hoje. descoberto, poderia ter feito outra área e não ter visto. Uhum. E como algumas pacientes, assim, não é burrice tua, nunca foi ensinada. Então, às vezes a gente pega, não sei se em live pode mostrar, Pode, pode? lógico. Às vezes a gente pega e fala, ó, aqui sai xixi, aqui sai menstruação, aqui sai bebezinho, aqui é na relação, aqui é isso, aqui atrás tem o, já que sai o cocôzinho. Para uma mulher de 20 e poucos anos, 30 anos, formada, pós-graduada e tudo. Mas a mulher fica assim, ó, "Ah, caramba, porque, mas aí a parte, vocês de gineco entram com essa parte muito forte agora, que eu vejo que tem essa conscientização, explicam, mas a gente não sabe. E aí, se tu não sabe, tu não vai nem reparar certas coisas no teu corpo, né? Uhum, uhum. Sim, sim. E é super importante. Meu Deus, a informação em saúde é algo que eu amo e que acho que cada vez se faz mais necessário, né? Mas cuidar, né? Para também não cair, às vezes, em alguns vídeos de TikTok, como tu falou ali, né? Que acaba fazendo o efeito contrário, né? Infelizmente,
a informação é mais difundida, mas a informação errada também está aí permeando, infelizmente, né? E aí, por isso que voltamos com as lives mensais, para que a gente possa estar aí levando a informação de Escutar qualidade. nas lives tudo que tem que ser feito. Ah, mas eu queria na live uma solução. Nem sempre vai ter solução sem ver o teu caso, sem olhar, sem analisar. E tu também não gostaria de ter uma solução assim, de um dia e voltar daqui a um mês. Então a solução tem que ser eficaz, efetiva, para que não volte a ter aquele problema. E nessa parte de um tratamento funcional, né, na físio, a gente quer devolver a autonomia, tu conhecer o teu corpo, para que tu mesma corrija teus hábitos e corrija tua vida dali para frente. Precisa de uma ajuda, volta na físio, mas é tu conduzir o teu caminho. Não precisar ficar a vida toda na físio. Tirando exceção de alguns casos, né, que quando tem algum outro comprometimento, pode ser que precisa de um controle maior o tempo todo, mas a maioria dos casos, assim, é muscular, é movimento errado, são coisas comportamentais. Tem casos que, não pode tomar medicação e tem uma bexiga hiperativa. O que vai fazer? Físio. A gente reeduca até inibe a bexiga ou não. Tem truques e estratégias a serem feitos e estão juntos lá na terapia da uroterapia, estão juntos lá no contexto de primeira linha de tratamento padrão ouro, ou seja, é o que nós temos de melhor de evidência. Eu ouvi falar, uma blogueira falou tal coisa. Tá, qual a evidência? Não, tem um artigo legal. Tá, um artigo legal. Se eu pagar uma revista, eu faço um artigo legal, né? Ou algumas revistas tu publica e não, o artigo depende, eu não posso tirar uma base, né, parte científica, tu não pega um artigo qualquer para referenciar o que eu estou falando. Eu posso falar uma coisa. Artigo para tudo, né? Tem artigo, eu posso usar um artigo ruim para referenciar certas coisas, mas eu posso também pegar o que há de melhor, e na parte científica existem padrões, quanto, né, o padrão A é o melhor, tipo, tu tirar um 10 na tua prova, pô, é o máximo, né, 10 tá legal. Então, padrão A é o máximo que a gente tem na parte de incontinência urinária. Tu vai lá jogar, tu vai ver que, eu não estou mentindo, neste exato momento, atualmente, é fisioterapia pélvica padrão A, internacional, nacional. Pode, mas até agora segue Até agora. Então, se tiver alguma coisa muito milagrosa, poxa, o pessoal precisa, né? Aquela blogueira precisa falar para esse pessoal investigar, porque se tem uma coisa milagrosa, todo mundo quer saber se beneficiar. Então, nesse momento, não tem algo que ultrapasse o padrão A. É como eu chegar num 11. Não, é 10. 10 é 10. É a nota máxima, é 10. Então, não puxando para o meu lado, mas puxando sempre. Porque, assim, mudou a minha vida por completo, de verdade. Mudou totalmente a minha vida. E eu entrei nessa área para tratar a minha filha. E deu. E não, e eu vi que é minha vida, é meu propósito. E não é algo... Eu sempre achava que era algo relacionado à sexualidade. Não, é vida. Se tu não urina, se tu não segura o xixi, ou se tu não urina bem, se tu não evacua bem, ou não segura o cocô. Então, assim, qualidade de vida. Da parte urinária não, mas da parte evacuatória, só que da pessoa também perdia xixi. Já tive paciente que tentou tirar sua própria vida. Então, para ver o quanto, não foi especificamente por causa da parte urinária, mas, assim, pessoas que estavam mais uma depressão, uma tristeza, alguma coisa assim, não posso nem sair para ver meus netos, não posso ir jogar alguma coisa, porque tu perde xixi, porque tu vai ter que... Perde o convívio social, né? Social. E tu vai ter que cuidar das roupas que tu usa, né? Nossa, eu não posso usar calça jeans clara, porque se eu mijar no meio da rua, que horror, vamos parar de mijar no meio, perder as coisas, né? É melhor, né? Eu tô vendo aqui que o nosso tempo tá acabando. Daí eu não sei se mais alguém tem mais alguma dúvida. Coloca rapidinho aí. E a minha mãe estava assistindo. Não falei? Eu falei da parte cultural. Cruza a perna, faz isso, faz aquilo. Se ninguém tem mais dúvidas, então, Daira, por favor, deixa aí seu comentário final e já te agradecer, né, a tua disponibilidade, o teu tempo e dividir aqui com a gente o teu conhecimento.
Obrigada, gente. Então, fico alerta. Perdeu qualquer gotinha de xixi, vão atrás, procurem tratamento. Se for comigo, melhor. Eu prefiro mais, né? Prefiro já te ajudar logo de cara. Está aqui em Blumenau, ó, já vai ali na Miralha, a gente dá um jeito. Mas procure uma solução, procure ver o que está acontecendo, porque não é normal, é comum, mas não é normal. E esse comum daqui a alguns anos não vai mais ser comum, porque a gente vai tratar, vai melhorar, as pessoas vamos difundir isso aqui que vocês ouviram hoje, para que uma conhecida, uma amiga, na hora que vocês estão tomando café, conversando, ela perdeu um xixizinho, fala, ó, procura uma ajuda. Vai lá na fisiopélvica, quem sabe ela pode te ajudar, vai lá ver com a tua médica. Enfim, a gente não pode deixar de procurar uma solução, mesmo a menor sintoma. Não vamos esperar chegar a piorar para fazer algo. Obrigada pelo convite, obrigada pela troca aqui de informações. Nossa, eu acho que esse é só o primeiro de muitos temas que a gente pode conversar aqui, né? Sobre saúde da mulher. Muito, muito importante, né? Tem muitos Sim, outros aí que a gente conversa no dia a dia lá na Miralha, né, Daira? sim, Então tá que a bem, gente gente. pode trazer aqui para vocês. Sim, vamos, vai continuar. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês também. Uma boa noite para todos, uma excelente semana. E mês que vem a gente está aí de novo nas lives. Obrigada, Daira, novamente. Obrigada, eu. Tchau, Boa tchau, gente. noite. Tchau, tchau.